Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje chegamos na nossa última aula do curso bíblico Teologia para o Tempo Presente. E o título de hoje desta aula, o tema será Um Novo Céu e uma Nova Terra. Mas eu quero fazer um convite especial a você que nos acompanha aqui no canal Escolha Jesus. Nós temos também o curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, no qual nós estudamos o livro do profeta Daniel e o livro de Apocalipse. É um curso bíblico escatológico. Eu quero te convidar, se você sentir o desejo no seu coração de estudar conosco a respeito desses temas maravilhosos, esses temas proféticos, então eu te convido, vem conosco para que nós possamos assim estudarmos juntos. Bem, para nós iniciarmos esta aula de hoje, eu te convido onde você está, que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Queremos te agradecer por este curso no qual aqui Jesus Cristo foi apresentado como personagem central da Bíblia, o único que nos pode conduzir para o caminho da salvação. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, Pai amado, e te pedimos, ó Senhor, que tu nos ilumine através do teu Santo Espírito. Te pedimos por Jesus. Amém. Bem, meus queridos, vocês já algum dia se pegaram assim pensando como é que vai ser lá no céu? Como é que vai ser na nova terra? Ou melhor, você já chegou a sonhar? Como é que vai ser lá no céu? Como é que vai ser nessa terra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo foi preparar? Que um dia Ele retornará e nos levará para morar com Ele? Eu, particularmente, eu nunca sonhei, nem com o céu, nem com a nova terra. E quando eu tento imaginar tudo que a Bíblia aqui nos mostra, praticamente a minha mente finita não consegue compreender tudo isso. E eu aqui folheando na Bíblia, eu me deparei aqui com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E o que é que diz? Diz o seguinte, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para a gente. Quando a gente olha aqui para o nosso mundo, aqui no nosso mundo ainda existem muitas belezas. Aos nossos olhos, natureza, nós vimos muitas belezas. Porém, nada se compara ao que Deus está preparando para cada um de nós. É algo tão maravilhoso que a nossa mente não consegue captar. Os nossos olhos não conseguem enxergar esta beleza que Deus tem preparado para nós. Então é algo assim grandioso, é algo maravilhoso que Deus tem preparado. Mas para isso, nós precisamos passar por uma preparação. Aqui, nessa terra que nós estamos vivendo, nós somos peregrinos, estamos aqui somente de passagem. E nessa passagem aqui é uma preparação para a nova terra. E não adianta nada a gente ganhar o mundo todo e perdermos a salvação. Não adianta nada disso. Foi uma vida sem sentido. Então nós devemos cada vez mais colocarmos Jesus como prioridade em nossas vidas, para que assim, quando Ele vier nas nuvens dos céus, nós possamos estar entre os salvos. Mas a escolha depende de mim. Essa escolha de seguir Jesus depende de você. Vamos aqui para o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. O último livro aqui da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz o seguinte. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui o apóstolo João, ele está preso na ilha de Patmos, e ali ele tem a visão. E nessa visão ele vê um novo céu e uma nova terra. Porém, a Bíblia fala que neste novo céu e nessa nova terra só pode entrar uma nova criatura. Deus ele não fez um novo céu e uma nova terra para uma velha criatura. Ele fez para uma nova criatura. E a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas antigas se fizeram novas. Por isso, gente, nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar das nossas vidas. As outras coisas vão ser acrescentadas. A palavra de Deus diz que nós devemos colocar Jesus acima de tudo que a gente conhece. Jesus tem que ser a nossa prioridade. Porque somente assim nós iremos alcançar a nossa salvação. E o apóstolo ele conclui, que ele fala o seguinte, ele diz que e o mar
já não mais existe. O mar já não existirá. Será se na nova terra não vai mais existir o mar? O que é que você acha sobre isso? O apóstolo que João ele fala que na nova terra não vai existir mais o mar. Só que aqui é simbolismo. Ou seja, João ele está onde? Ele está na ilha de Patmos, ali preso. Porém, os amigos dele estão o quê? Eles estão do outro lado do mar. E ali existe uma separação entre ele e os seus amigos. E o que separa é o mar. E aqui João ele está dizendo que nessa nova terra não vai existir mais separação. Ele não diz que o mar já não existirá. Mas o mar com certeza vai ter na nova terra. O que não vai mais existir é separação entre os amigos. Nós nunca mais iremos nos separar, porque iremos viver eternamente. E o mar aqui era uma separação entre o apóstolo e seus amigos, que não vai existir mais essa separação na nova terra, assim como fala a palavra de Deus. E a Bíblia toda aqui ela fala sobre nós devemos viver em novidade de vida, vivemos uma vida nova, para que assim nós possamos estar entre os eleitos que vão herdar a vida eterna. E o profeta Isaías, ele quando relata sobre essa nova terra, ele traz assim de uma maneira assim maravilhosa, de uma maneira assim espetacular, como ele fala que essa nova terra é algo assim que é tão maravilhoso que ele fala lá a respeito da natureza, ele fala a respeito dos animais. Ele traz assim à tona para a gente algo que nos torna assim mesmo maravilhado com tudo isso. E vamos ver o que é que ele fala. Está lá em Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. 65, vamos ler aqui o versículo 25. Diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aqui o profeta maior, o profeta Isaías, ele fala que lá no céu não existirá mais morte, porque os animais serão herbívoros. Ele fala que o leão ele vai comer palha, assim como o boi come palha. Então, não vai existir mais morte nessa nova terra, no qual o Senhor preparou para cada um de nós. Que algo assim maravilhoso quando nós começamos a imaginar, né? Isso, gente. E nessa nova terra? Vamos lá, que mais curiosidades sobre essa nova terra. A gente imagina, quando estamos lá no céu, aquelas ruas de ouro, de cristal, imaginamos a árvore da vida, imaginando o rio que emana ali do trono do Senhor, imaginamos ali o Senhor no seu santuário. E na nova terra, quando a gente começa a imaginar tudo isso? Gente, na nova terra, será se ainda vai ter casamento? Será ainda iremos constituir famílias? Será se ainda irão nascer crianças? O que é que você acha de tudo isso? O que é que a Bíblia nos fala a respeito disso? Certa vez interrogaram Jesus Cristo a respeito disso. E Jesus ele traz a resposta. Ele levou a resposta para aquelas pessoas. Porém, hoje, ele também está trazendo a resposta para nós. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 22. Primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22 e o versículo 30, Jesus ele fala o seguinte a respeito da ressurreição. Ele diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Ou seja, lá no céu não vai existir mais casamento. Porque todos os salvos, todos aqueles que irão ressuscitar na primeira ressurreição, ou aqueles que irão aguardar, que estarão vivos na vida de Cristo, serão como os anjos dos céus. Quando a gente começa a imaginar, nossa mente começa a se soltar, gente, eu penso o seguinte: quando o inimigo, Lúcifer, foi expulso lá do céu, vocês lembram que ele leva a terça parte dos anjos dos céus. E ali no céu, ainda existe 2/3 dos anjos. Porém, o que está faltando lá no céu? 1/3. Esse 1/3 dos anjos que foram expulsos, que quando chegaram na terra se transformaram em demônios, lá no céu ainda existem lugares dele para ser preenchido. Então existem vagas, muitas vagas lá no céu para ser preenchido. E para ser preenchida com esses anjos que foram expulsos. Ninguém sabe a quantidade dos anjos, a Bíblia diz aqui que são milhões de milhares de milhares. Então é uma multidão. Então eu quero dizer para você que o número dos salvos serão grandiosos. Para preencher esse lugar dos anjos que foram expulsos, vai ser grandioso o número dos salvos. Porém, dos perdidos vão ser muito maior.
mas graças a Deus nós estamos em busca diária da salvação. Nós estamos nos colocando à disposição do Senhor para que Ele molde o nosso caráter, para que Ele molde a nossa vida e nos transforme em pessoas melhores. Eu vejo assim como o oleiro, quando ele estava fazendo aquele vaso, e o vaso ali se tornava com fissura, aquele vaso, o oleiro destruía e fazia novamente um vaso perfeito. E é assim que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Ele não quer tornar nós pessoas melhores, uma pessoa com um melhoramento. Ele quer que nós sejamos novas criaturas. Nós possamos ser novas criaturas nascendo da água e do Espírito, para que sim nós possamos ver o reino de Deus. Então esse nosso oleiro, ele não quer fazer de nós uma pessoa melhor. Ele quer nos refazer, fazer nós novamente em pessoas prontas, em pessoas justificadas no sangue do Cordeiro, em pessoas que nós possamos cada vez mais ter o intuito de irmos avante, de irmos à frente, para que assim nós possamos herdar a vida eterna. Que a gente possa sempre ir para frente, nada de para trás mesmo, só para pegar impulso, para que assim nós possamos cada vez mais nos aproximarmos do trono de graça do Senhor. Amém? Bem, meus queridos, vamos agora novamente para Apocalipse capítulo 21. Em Apocalipse capítulo 21, no versículo 4, João, ele escreve o seguinte: e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. João deixa bem claro que nesta nova terra não vai existir mais pranto, não vai existir mais choro. Aqui fala que as nossas últimas lágrimas serão enxugadas. O Senhor Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos as últimas lágrimas. E aqueles traumas passados, aquele sofrimento, serão esquecidos, serão apagados das nossas mentes. E a partir daí, não existirá mais choro, não existirá mais o pranto, não existirá mais dor. Tantas pessoas que sofrem com doença, com dores aqui na terra, aqui a promessa é fiel, que não vai existir mais dor. Pessoas que sofrem com doenças terminais, lá nesse lugar maravilhoso, não vai existir mais nada disso. E o principal, não vai mais existir a morte. Tantas pessoas que sofrem porque perderam seus entes queridos. Mas fique tranquilo, neste lugar que nós iremos morar, não vai existir mais morte. Nós viveremos eternamente para adorarmos ao Senhor. Que promessa maravilhosa é essa? Uma promessa que foi feita por alguém que não pode errar. A promessa que foi feita por Jesus para cada um de nós, que nós possamos nos apegar a essa promessa maravilhosa. Porque se aqui na terra passamos por sofrimentos, o sofrimento tem dia contado. O sofrimento, os dias do sofrimento estão contados. Irão passar. Porque daqui a pouco Jesus volta. E glória a Deus, que tudo indica que está cada vez mais perto de Jesus voltar. Mas Jesus, na sua volta, Ele quer nos encontrar pessoas transformadas. Ele quer nos encontrar nova criatura. E para isso, eu preciso passar por tudo isso, pela essa preparação. Eu preciso ser justificado com Jesus Cristo. Eu preciso que Jesus me lave através do seu santo sangue. Eu preciso aceitar a Jesus na minha vida como meu Salvador pessoal. A Bíblia fala que para nós herdarmos essa terra maravilhosa, aqui ainda no capítulo 21, e versículo 27, ele diz o seguinte: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui ele fala aqueles que não vão entrar. E agora, no final, ele bate o martelo e diz o seguinte: só vão entrar aqueles que estão escritos, no livro da vida do Cordeiro. Para que o meu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, só existe uma maneira. O meu nome tem que ser assinado ali, através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado para mim na cruz do Calvário. E a salvação está à minha disposição, só depende de mim. Eu acredito que neste momento o Espírito Santo está batendo no teu coração.
dizendo: abre a porta do teu coração, eu quero entrar e fazer morada. Então que neste momento nós possamos abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus Cristo habitar, para que assim Ele transforme as nossas vidas. Temos fraquezas, mas as fraquezas serão vencidas, porque o Espírito Santo está conosco. Meus queridos, há muito tempo atrás existia um bandido muito perigoso. E esse bandido, quando ele fazia os seus crimes, ele aterrorizava aquela nação. Aquela nação sentia muito medo daquele bandido. Quando ele estava solto, as famílias ficavam dentro de casa, evitavam sair fora de casa, porque ele, onde passava, ele roubava, ele matava, ele estrupava. Era um homem muito odiado daquela nação, muito odiado. E certa vez, este homem foi preso. E quando ele foi preso, aquela comunidade, aquela cidade, aquela nação fez uma grande festa, porque aquele bandido estava preso e agora a cidade estava mais tranquila, para assim eles poderem viver. E esse bandido, chamado Barrabás, ele foi preso e foi condenado à morte. E ele foi condenado à pior morte que existe, a morte de cruz. Naquela época, quando o salteador, quando o criminoso era condenado à morte de cruz, ele era levado até o carpinteiro tirava suas medidas e ali construía uma cruz para aquele criminoso. Porém, nesta época que Barrabás estava preso e condenado à morte, Jesus Cristo foi preso. Antes de Jesus ser preso, ele estava no Getsemane, clamando ao Senhor, vendo todo o sofrimento que ele ia passar, e ali ele eleva uma oração a Deus. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porém, Jesus ele aceitou passar por todo esse sacrifício. Se Jesus tivesse desistido, hoje eu não teria mais acesso à salvação, você não teria mais acesso à salvação, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Porque nós pecamos e o nosso destino que era a morte. Nós estávamos caminhando para a morte. Jesus não pecou e ele merecia a vida. Porém, ali ele faz essa troca. Em vez de nós morrermos, agora nós iremos viver, para que Jesus assim morresse em nosso lugar. Isso se chama plano da salvação, quando Jesus nos trouxe a justificação. Então, o plano da salvação fez com que Jesus morresse para nos salvar. Naquele momento, Jesus foi preso, foi levado para ser interrogado, e ali ele chega até Pilatos. Pilatos não vê nenhum pecado em Jesus, porém, como era dia de festa, ele diz o seguinte: eu vou levar Jesus Cristo e vou levar Barrabás. Barrabás é odiado dessas pessoas, e com certeza ali vão liberar Jesus Cristo e vão fazer com que Barrabás seja crucificado, porque dia de festa eles poderiam liberar uma das pessoas que estariam condenadas. Então Pilatos tinha certeza que quem seria libertado seria Jesus e Barrabás condenado. Porém, naquele momento ele ficou abismado, porque o povo pediu a condenação de Jesus, e quando ele perguntou quem será liberado, ele disse: libera Barrabás. Quem vai ser condenado? Condena Jesus. Só que Pilatos, ele não via ali culpa em Jesus Cristo, porém a sua fraqueza que ele tinha, e ali, por ele temer a repreensão dos judeus, o que é que acontece? Ele leva Jesus Cristo para ser condenado e ali liberta Barrabás. Naquele momento não tinha mais como fazer uma cruz para Jesus Cristo. Então ele pega a cruz de Barrabás e coloca para Jesus. Barrabás, ele pode dizer o seguinte, que Jesus carregou a sua cruz literalmente. Barrabás é solto, Jesus ali passa por um grande sofrimento. Jesus é açoitado, Jesus é surrado. Coloca-se uma coroa de espinho na cabeça de Jesus Cristo. Coloca-se uma cruz muito pesada. Aquela cruz não era dele, porém ele estava carregando uma cruz que não era sua. Ninguém fez uma cruz para Jesus, mas ali Jesus carrega aquela cruz. Muitas vezes ali, ao caminho de sua crucifixão, Jesus cai algumas vezes, se ergue, e assim ele passa por um grande sofrimento. Ele tinha que continuar, ele tinha que chegar até aquele local,
porque ele sabia que se ele não chegasse, nós estaríamos condenados. Naquele momento, pegam Jesus Cristo e ali crucificam ele naquela cruz. Colocam alguns pregos nos seus pulsos, nos seus pés, e Jesus ele é crucificado. Jesus, quando ali ele inspira e ele entrega o seu espírito ao Senhor, ele diz o seguinte: está consumado. Ou seja, o sacrifício foi realizado com sucesso. Agora sim, naquele momento, ele consegue imaginar a mim e a você e diz o seguinte: agora o Daniel, as pessoas aqui que estão assistindo essa aula, agora têm acesso à salvação, porque agora eu estou morrendo por cada um de vocês. Meus queridos, naquele momento, Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Aquele sangue não foi derramado no chão, foi derramado no meu coração, porque eu aceitei o sacrifício de Cristo na minha vida. Aquela cruz que Cristo estava carregando não era dele, aquela cruz era minha. Jesus carregou a minha cruz até o Calvário e morreu para me salvar. E a partir desse momento que eu aceito o sacrifício de Cristo e o sangue derramado no meu coração, eu mudei de vida. E agora, o meu intuito, eu tenho agora uma nova visão de pregar o Evangelho. Agora a minha dedicação até a vida de Cristo, até a minha morte, é pregar o Evangelho. É abreviar a vinda de Cristo, porque eu sinto saudade de Cristo. Eu quero estar com Ele e eu estou pregando o Evangelho para que Cristo volte. E esse é o convite que eu faço a você. Se esse sangue também foi derramado no teu coração, se você aceita Jesus como teu Salvador pessoal, pregue o Evangelho. Leve o Evangelho até aonde você pode. A internet hoje é um veículo que leva o Evangelho a muitos e muitos locais. Então leve o Evangelho. Pregue sobre Jesus Cristo, porque somente nele há salvação. Somente no nome de Jesus Cristo existe salvação. Que o Espírito Santo possa te conduzir para este caminho maravilhoso, porque essa vida só tem sentido se nós colocarmos Jesus como nossa prioridade. Que essa possa ser o seu intuito, que você pregue o Evangelho e leve este nome maravilhoso aonde você puder. Bem, meus queridos, estamos encerrando este curso, um curso no qual nós colocamos aqui Jesus como prioridade, colocamos Jesus como o único nome que importa que sejamos salvos. Colocamos aqui a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, o único que nos conduz para o caminho da salvação. Estamos encerrando. Que essa mensagem possa ter ficado com você e que você possa assim compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando ricamente você e toda a sua família. E não se esqueça, busquem ao Senhor e escolha a Jesus.